Olá, pessoal, tudo bom? Saudade de vocês. Vamos agora nos reencontrar novamente toda semana, porém de um jeito diferente, né? Vamos nos encontrar agora de forma virtual. Mas vamos dar continuidade ao nosso cronograma. O último conteúdo que a gente viu foi prevenção e controle da dor odontológica e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre proteção gástrica. Quando a gente fala de proteção gástrica, vem logo na nossa cabeça gastrite, úlcera, né? Quem são esses pacientes dentro da odontologia que necessitam de proteção gástrica? Normalmente, quando o paciente já tem alguma doença ácido-péptica, né, seja um refluxo, seja gastrite, seja úlcera, ele já vem sendo tratado quanto a essa proteção gástrica pelo seu gastroenterologista, né? Mas existem algumas situações que nem sempre o paciente vem usando esses medicamentos e faz a necessidade do cirurgião dentista prescrevê-los junto com o seu tratamento de base. Então, a gente tem aqui, por exemplo, pacientes que têm gastrite ou úlcera, pacientes que são polimedicados e pacientes, né, que no caso seria aqui uma prescrição de vocês, que a gente viu que era muito comum na aula de dor e inflamação, que é a prescrição dos anti-inflamatórios não esteroidais. Então, quando a gente pensa que há necessidade do dentista prescrever medicamentos anti-inflamatórios, né, qual é a situação do paciente que vai receber essa prescrição? Ele é um paciente que tem gastrite? É um paciente que tem alguma doença ácido-péptica? Faz tratamento? Se faz, ótimo. Se não faz, pode ser que haja necessidade de você prescrever. Tem um bichinho chato aqui no meu nariz. Bom, ou a outra situação é o paciente ser polimedicado. Isso a gente vai visualizar bastante nos pacientes mais velhos, mais idosos, que são pacientes que têm multipatologias também, diabetes, hipertensão, colesterol alto, e para cada uma dessas patologias eles utilizam medicamentos. Então, se você vai prescrever um medicamento que afete essa mucosa gástrica, como é o caso dos AINES, né, diclofenaco, ibuprofeno, nimesulida, são medicamentos que vão diminuir a secreção de muco, que protege em relação ao ácido clorídrico estomacal. E ou esse paciente já tem uma tendência a lesões gástricas, ou esse paciente é polimedicado, é aí onde e não é medicado quanto à proteção gástrica, é aí onde entra a prescrição odontológica protetora do estômago. Beleza? Tranquilo? Bom, então vamos falar um pouquinho dessas doenças, né? Então, quando a gente pensa em doença ácido-péptica, a gente pensa na úlcera, né, na gastrite, pensa também no distúrbio do refluxo. E existe uma síndrome chamada síndrome de Zolliger-Ellison, que é uma síndrome onde o paciente tem um tumor benigno, mas é um tumor hipersecretor de gastrina, e a gastrina, vocês vão ver que é um dos hormônios que ajuda no processo de produção e secreção ácida estomacal. Então, esses pacientes que têm esse tumor, eles acabam tendo uma hipersecreção gástrica. E aí, quando a gente pensa em como proteger o estômago, a gente precisa lembrar o que fisiologicamente a gente tem para proteger e o que pode agredir esse estômago. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente tem o nosso muco, que a gente viu que é produzido lá pelas prostaglandinas, a PGI2 e a PGE1, lá da COX-1, né? Metabolizando o ácido araquidônico. A gente revisou isso na nossa última semana de aula. Então, uma das estratégias seria, por exemplo, aumentar essa resistência da mucosa ácida estomacal. Quando a gente pensa no uso dos anti-inflamatórios, eles afetam diretamente essa proteção fisiológica que a gente tem, que é a formação de muco. Tá? Então, os AINES, ao bloquearem a COX-1, eles acabam minimizando essa formação dessas prostaglandinas que são importantes para a formação do muco. Um outro ponto que é importante quando a gente pensa na proteção gástrica são bactérias capazes de colonizar a mucosa estomacal. E aí a gente tem poucas, porque o pH ácido da gente é uma das principais barreiras contra infecções, né? Tanto gástrico como enteral. E o fato do pH ser muito baixo, pouquíssimas bactérias conseguem sobreviver nesse pH. E a H. pylori, né, o Helicobacter pylori, é uma das que consegue. Então, infecções por Helicobacter pylori também podem provocar sintomas de gastrite e evolução para a úlcera. Ou a gente pode também tentar controlar a própria secreção de ácido, né, que ao diminuir a secreção do ácido, eu acabo também diminuindo a agressão na mucosa estomacal. Então, a gente vai trabalhar basicamente os medicamentos que fazem essa proteção gástrica, eles trabalham basicamente ou diminuindo a secreção de ácido
ou aumentando a resistência da mucosa. Os medicamentos que a gente tinha nesse segundo ponto aqui, que seria talvez o melhor para a gente, hoje não são mais permitidos para esse uso. Então, a gente basicamente hoje tem como alternativa terapêutica nas doenças ácido-pépticas diminuição da secreção do ácido clorídrico. E aí a gente vai ver ranitidina, omeprazol, que acredito que são os que vocês mais conhecem, sendo utilizados para esse fim, tá? Quando a gente pensa no tratamento, é fundamental que a gente consiga entender como é que esse ácido é secretado, já que esse é o principal alvo, né, dos medicamentos, é diminuir a secreção de ácido, então a gente tem que entender como é que esse ácido é secretado. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente tem, só volto já para vocês verem, a gente tem uma célula, essa célula aqui que eu estou passando o laser aqui, deixa eu mudar aqui para circular para vocês. Então, estou apanhando um pouquinho do computador, pronto. Essa célula aqui que eu estou circulando para vocês, ela é chamada de célula parietal do estômago. Essa célula, ela está lá na mucosa estomacal, né? E essa célula, ela recebe o estímulo de 3 mediadores, né? De 3 hormônios que ajudam nesse processo de secreção, que é a acetilcolina, a histamina e a gastrina. Então, voltando aqui para o slide anterior, nós temos 3 estimulantes da secreção ácida, que é a gastrina, a histamina e a acetilcolina. Quando a gente pensa na acetilcolina, existe um receptor da acetilcolina, que é o receptor muscarínico do tipo M1, que esse receptor, ao ser estimulado pela acetilcolina, ele vai lá ativar a proteína GQ, adicionar a fosfolipase C, que vai estimular uma bomba, que é essa bombinha aqui que a gente chama de bomba de prótons. Você está vendo que essa bombinha coloca um hidrogênio para dentro do estômago. Quando essa bomba coloca o hidrogênio para dentro do estômago, existe um outro transportador que coloca o cloreto para dentro do estômago. E quando a gente tem quando a gente tem o próton de hidrogênio junto com o cloreto, a gente acaba formando o que a gente conhece de ácido clorídrico, que é o que protege o nosso estômago, né, contra bactérias por ter um pH tão baixo, né, que é um ácido considerado um ácido forte. Mas além da acetilcolina, a gente tem também a histamina. A histamina, gente, tem um receptor chamado H2, que também é um receptor acoplado à proteína G, que vai estimular mediadores internos, que é, no caso, a adenilato ciclase, ativa a proteína quinase, que também vai gerar o estímulo dessa bomba. Então, eu tenho a acetilcolina estimulando a bomba, a histamina estimulando a bomba. E o terceiro mediador que nós temos é a gastrina, que também é um receptor acoplado à proteína G, que também, quando vai ser ativado, vai estimular a bomba. Então, na verdade, todos esses estímulos que a gente recebe, seja via acetilcolina, seja via gastrina, seja via histamina, todos eles vão culminar no mesmo lugar, que é a bomba de prótons, que é a bomba que coloca hidrogênio para dentro do estômago, tá? Lembrando só aqui da histamina, que é um detalhe importante, a histamina tem basicamente, ela tem 4 receptores onde ela pode atuar, porém 2 de uso clínico importante, né? De trabalho farmacológico importante, que é o receptor H2, que é o receptor que está na célula parietal do estômago, mas a histamina também, quando a gente pensa em histamina, a primeira coisa que vem na nossa cabeça não é a secreção de ácido. A primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa na histamina é a alergia. Então, os receptores que a histamina ativam quando um processo alérgico é iniciado não é o receptor H2, é o receptor H1, certo? E esse receptor H1 gera processo de broncoconstrição, de coceira, de vasodilatação. Então, é um receptor diferente, que também é ativado pelo mesmo mediador. Mas lá na célula do estômago só existe o receptor H2. Tranquilo? Quando a gente olha para essa situação, né, o que eu tenho aqui de alternativa? Então, essa figurinha eu já mostrei para vocês. Talvez vocês consigam enxergar melhor isso nessa figura. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho a célula enterocromafim, que é aquela célula parietal lá no estômago. Então, o que eu tenho? Eu vou ter o estímulo, né, da acetilcolina. Deixa eu colocar aqui a canetinha para vocês. Eu tenho aqui o estímulo da acetilcolina,
tem o estímulo da histamina, tem o estímulo da gastrina. Então, são 3 mediadores que tem lá na célula parietal do estômago os receptores. Então, eu tenho um receptor para a histamina, que é o receptor H2, o receptor para a acetilcolina, que é o receptor M1, e o receptor G, que é o receptor de gastrina. Quando esses receptores, lá na célula parietal do estômago, eles recebem esses mediadores, eles vão colocar para dentro do estômago o próton de hidrogênio, que vai se combinar com o cloreto e vai formar o ácido clorídrico. Quando a gente olha para essa figura, fica muito claro na nossa cabeça de como é que a gente pode fazer para diminuir, né, qual é o meu foco? Diminuir a secreção de ácido. Então, para eu não ter formação de ácido, eu tenho que impedir que esse hidrogênio chegue aqui. E que para impedir esse hidrogênio chegar aqui, eu tenho que impedir, por exemplo, que esses mediadores encontrem os seus receptores. Então, basicamente, essa é a ideia quando a gente pensa na diminuição da secreção de ácido. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um medicamento chamado ranitidina que ele atua nesse alvo. Ele impede a ligação da histamina com o seu receptor. Como essa histamina não está funcionando, eu diminuo a liberação de próton de hidrogênio. Lembrem no semestre passado que a gente falou da pirenzepina. A pirenzepina bloqueia a ligação da acetilcolina no receptor M1 e também vai diminuir a secreção de próton de hidrogênio. A gente ainda não tem medicamento que afete a ligação da gastrina no receptor de gastrina. Então, basicamente, né, nessa escala aqui de efeito, a gente só tem medicamentos que afetam a acetilcolina, a ligação da acetilcolina no receptor, e medicamentos que afetam a ligação de histamina no receptor. Tá, professora, mas qual seria uma outra possibilidade? Né? Aqui eu tenho a ranitidina, aqui eu tenho a pirenzepina. E onde é que está o bendito do omeprazol, que é o que a gente escuta as pessoas mais usarem, né? Omeprazol e derivados da sua família, pantoprazol, esomeprazol. Onde é que esses medicamentos atuam? O omeprazol e seus derivados, eles vão atuar aqui, nessa escala. Eles vão atuar aqui, ó, inibindo a bomba de prótons. E aí, como eles inibem essa bomba de prótons, não importa quem está estimulando ela funcionar, já está sendo inibida aqui no final da cadeia. Então, a diminuição da secreção de prótons é muito mais intensa. Se eu inibir só a ligação da acetilcolina, essa redução ela é parcial. Se eu inibir só a redução da ligação da histamina, essa redução é parcial. Mas quando eu inibo a bomba de prótons, que é o que o omeprazol faz, essa redução é extremamente significativa. Por isso, a gente pode dizer que os inibidores de bomba de prótons são os medicamentos mais eficientes na redução da secreção de ácido clorídrico. Tranquilo, pessoal? Olhando para cá, a gente vai começar a ver os medicamentos, né? Então, a pirenzepina, como eu falei para vocês, ela é uma antagonista dos receptores M1. Então, o que vai acontecer? Está aqui a célula parietal no estômago, está aqui o neurônio que libera a acetilcolina. Então, a acetilcolina foi liberada, vai tentar encontrar o seu receptor, porém, esse receptor está bloqueado. Então, a pirenzepina vem, se liga aqui no receptor, e ao se ligar no receptor, a acetilcolina não funciona mais. Se essa acetilcolina não funciona mais, eu não tenho formação de IP3 e DAG, não tenho aumento da secreção de cálcio, e, consequentemente, não vou ter ativação da bomba de próton e a quantidade de ácido clorídrico formada é menor. Tá? Uma coisa que é importante chamar a atenção de vocês aqui é a histamina e a acetilcolina, elas participam do processo de secreção de ácido clorídrico em diferentes momentos do dia, né? A pirenzepina, ela participa durante todo o dia e a histamina principalmente durante a noite, que é o horário que a histamina é mais liberada. Então, a gente tem, inclusive, diferenças de horário de tomada desses medicamentos. Quando chegar lá na ranitidina, eu vou explicar melhor para vocês. Mas ficou claro em relação à pirenzepina. Então, ao bloquear os receptores M1, esse processo de deflagração aqui não vai acontecer e, consequentemente, a liberação de prótons de hidrogênio para dentro do estômago também vai diminuir, tá? Já os antagonistas dos receptores H2, né, os antagonistas de histamina, onde a gente tem aqui, sem dúvida alguma, a ranitidina como mais importante, né, o que o SUS libera, tá faltando ultimamente, mas é o que o SUS tem como padronizado.
na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, né, a gente tem a histamina, a ranitidina, temos a cimetidina, famotidina, nizatidina também. Esses medicamentos, eles atuam bloqueando os receptores de histamina, né? Então, apenas o estímulo da secreção ácida via histamina será diminuído. E esse estímulo ele é principalmente noturno, tá? Então, é importante que quem faz uso dos antagonistas dos receptores H2 tome pelo menos uma das doses à noite, porque você consegue potencializar o efeito desse medicamento na inibição da secreção de ácido, tá? Então, eles vão bloquear a motilidade, vão bloquear a secreção ácida, e um dos grandes motivos pelo qual a ranitidina é mais usada é porque ela tem menos efeitos adversos. A cimetidina foi muito usada, mas a cimetidina tem muito efeito adverso, tem muita interação medicamentosa, né? A nizatidina hoje é menos usada, ela é mais cara, inclusive, e eu queria chamar a atenção para vocês aqui para a ranitidina. Mesmo a ranitidina sendo a mais usada, sendo a que está lá no SUS, ela tem algumas não é restrições, mas algumas cautelas que a gente precisa prestar atenção. Primeira coisa, ela é considerada um inibidor enzimático. Pela ranitidina ser um inibidor enzimático, ela pode interagir com alguns medicamentos e, ao interagir com esses medicamentos, aumentar a concentração desses medicamentos no sangue, já que ela inibe as enzimas do citocromo P450. E em animais foi verificado que a histamina inibe a fase 2 de metabolização do paracetamol, que eu não sei se vocês lembram, eu comentei isso semana passada com vocês. O paracetamol gera um metabólito tóxico, que é o N-acetil para benzoquinonoimina, o NAPBQI. E esse NAPBQI, ele é inativado justamente onde? Na fase 2 do metabolismo. Então, no momento em que a ranitidina inibe a fase 2 do metabolismo do paracetamol, ela pode aumentar as concentrações de NAPBQI e isso ser tóxico para o fígado do paciente que está tomando. Esses estudos foram vistos em animais, mas como a fisiologia dos animais é muito parecida com a nossa, de ratos e camundongos, é possível que isso aconteça com a gente também. Então, um paciente que tem problemas hepáticos, paciente que toma muito medicamento, a ranitidina usada com paracetamol pode se tornar, né, um aumento adicional da toxicidade do próprio paracetamol, tá? Bom, como eu disse para vocês, a ranitidina deve ser utilizada principalmente à noite, porque é onde a histamina está exercendo, assim, vamos dizer assim, a sua principal função na secreção de ácido, que é durante a noite, tá? E esse medicamento ele pode ser utilizado uma vez ou 2 vezes ao dia. Normalmente, para refluxo, que é o que a gente mais encontra, ele é usado 2 vezes ao dia. Quando usado 2 vezes ao dia, não tem jeito, é de 12 em 12 horas. Então, a pessoa vai ter que tomar um momento de manhã e um momento de noite. Joia, já ajuda. Mas se ele for usado só uma vez ao dia, que ela seja feita durante a noite, tá certo? Como eu disse para vocês, a cimetidina não é mais tão usada devido a muitos efeitos adversos e muitas interações medicamentosas que ela possui. Opa, minha coordenação motora não estava muito boa, tá? Então, devido a isso, a cimetidina não é uma boa opção e a gente tem como opção de protocolo na clínica escola a ranitidina, tá? Na verdade, a gente tem uma opção de protocolo de ranitidina e uma opção de protocolo de omeprazol, tá? A ranitidina, na clínica escola, ela é proposta na concentração de 150 miligramas, um comprimido a cada 12 horas, então vai ser usado 2 vezes ao dia durante uma semana. Então, se o seu paciente vai necessitar utilizar anti-inflamatório, e esse anti-inflamatório e esse paciente apresenta algum sintoma já de dores gástricas, não é medicado ou é polimedicado, né, com outros medicamentos, e você vai forçar mais essa mucosa gástrica, vale a pena por uma semana fazer essa proteção gástrica. Lembrando do paciente não ser medicado, porque muitas vezes ele já vem sendo medicado pelo próprio médico, tá? Então, é ranitidina, 150 miligramas, um comprimido a cada 12 horas, durante 7 dias. Professora, por que 7 dias? Gente, 7 dias é mais do que suficiente, porque vocês vão prescrever anti-inflamatório por quanto tempo? A gente viu semana passada que era 2 a 3 dias. Então, 7 dias de proteção gástrica está mais do que suficiente, beleza?